programa de hoje ele tem uma pegada internacional. Estamos como convidada muito especial a Dulce Nascimento. Ela é portuguesa, vice-presidente do ICFML, que é o Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos. Ela é membro da Comissão de Mediação e Conciliação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e tem muito a acrescentar para a gente hoje, inclusive por ser uma escritora. Dulce, muito obrigada pela sua presença. Para mim é uma honra, um grande prazer ter você conosco aqui no programa. Eu gostaria que você contasse um pouquinho de você para a gente conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Obrigada, Grazi. Eu é que agradeço esse convite. É uma honra estar aqui e uma felicidade de dar os parabéns pelo programa e pelo sucesso que ele tem tido e dizer para você que esse meu percurso aqui no Brasil tem 4 anos que eu estou a residir aqui em Belo Horizonte, como você sabe, então já digo ai, sou, trem, já me sinto mineira de coração. E essa minha trajetória ela começou lá em 2002, quando eu comecei na área da mediação e na altura eu ainda era advogada, então foi ali uma dificuldade de saber o que é que eu queria de facto fazer de uma coisa ou outra. E, entretanto, em 2008, junto dos Julgados de Paz, eu exerci a função de juíza coordenadora do Julgado de Paz de Santa Maria da Feira. Um pouco antes, e aí pela questão da escritora, tive um projeto de mediação escolar. Ah, foi antes dos Julgados de Paz? Foi antes dos Julgados de Paz, exatamente. Conta pra gente um pouquinho dessa sua experiência. Foi na junção entre o que fazer com a mediação e o que fazer com o direito. E então foi essa a minha pergunta que eu achei que tinha que encontrar alguma coisa que conseguisse fazer com que o direito lá à frente, no futuro, fosse algo mais positivo, entendi, algo com mais humanizado, entendeu? E então aí eu pensei, bom, se eu quero fazer alguma coisa, eu tenho que conseguir encontrar um jeito de que os jovens tenham acesso a alguma informação antes de eles chegarem a uma fase em que já só têm os conflitos por resolver. E aí eu comecei a estudar e a pesquisar, muito autodidata, e fiz uma proposta de um projeto de mediação escolar para um colégio que tinha filosofia da criança, filosofia infantil. É um colégio que é o Colégio Grão Vasco, que é em Benfica, lá em Lisboa, de onde eu sou originária, e eles aceitaram o projeto, a proposta. E foi assim, numa boa? Porque é algo inovador. Como que foi para a escola receber essa ideia? Essa escola é uma escola que ela tem uma diretora que é uma pessoa com uma cabeça muito aberta, que é a doutora Ana Caetano. E ela já tinha filosofia infantil nos pequeninos, porque a escola só vai até aos 10 anos de idade, então é pequeninos mesmo, e aí ela tinha um projeto, que era o projeto de escola de pais, lá na escola, do qual eu fazia parte, ou seja, fazia parte como mãe, né? Entendeu? Então eram reuniões semanais, e essas reuniões mensais, desculpa, e cada mês nós tínhamos uma temática para conversar, para aprender, para partilhar, para conversar, sempre com ela presente, com uma psicóloga e com um palestrante. E na altura, quando eu comecei com essas ideias, eu perguntei se eles gostavam que eu apresentasse o tema da mediação de conflitos. E aí ela aceitou, todo o grupo ficou muito curioso por saber o que era, e eu apresentei. Depois de apresentar, eu achei, nossa, isso fazia todo o sentido aplicar aos jovens daqui, às crianças daqui da escola. E aí, como que se deu esse processo, então, na prática? Na prática eu pensei o seguinte, bom, a escola não era uma escola com muito conflito. Então aí eu pensei que o projeto tinha que ser um projeto que ele trouxesse uma parte preventiva. Ótimo. Entendeu? Então o projeto foi um projeto de trazer conteúdos para que eles ficassem com informação e com ferramentas que eles pudessem de uma forma preventiva lidar com os conflitos. Que bacana! E as próprias crianças? Sim, foi um projeto só com elas. E elas se apropriaram bem? Como que foi o desenvolvimento do projeto com as crianças? Eu ainda não sei até hoje quem é que aprendeu mais. Se foram eles que aprenderam comigo ou se fui eu que aprendi com eles. Porque foi um projeto muito preenchido, muito cheio. E daí surgiu a questão de eu escrever o livro, no Clube de Mediação, onde eu conto um pouco de todas as dinâmicas, todas as práticas e atividades que eu tinha com eles, porque eles eram um grupo de 9, 10 anos de idade. Então, eles têm muita dificuldade em ficar sossegados, a ouvir alguém falar. Então, os nossos encontros, eles eram 85% de dinâmicas, prática, e o resto do tempo de nós batermos um papo também sobre o que é que íamos fazer e o que é que tínhamos aprendido.
Então era essa a tónica dos nossos encontros. Então Nossa, foi muito bom. lindo, assim. E até porque a gente tem visto, a gente até já trouxe aqui uma pessoa, que é a Francis Coutinho, para falar sobre mediação no ambiente escolar. E a gente tem visto o quanto que essa demanda tem sido necessária, não é? Inclusive tem projetos de leis hoje, né, sobre a mediação no ambiente escolar, que ainda não está em vigor, mas que demonstra o quanto que as escolas e o governo, de alguma forma, já tem pensado em estratégias de intervenção, né? Como você vê essa ideia da mediação no ambiente escolar aqui no Brasil pra gente? Eu acho que faz todo o sentido no mundo. Faz todo o sentido em Portugal, faz todo o sentido no Brasil, faz todo o sentido no mundo. Porque aquilo seja preventivamente, seja depois... Isso, seja preventivamente, seja em termos de gestão, seja em termos mesmo de resolução de conflitos. Porque aquilo que aconteceu, ou pelo menos o que eu sinto, é que o ser humano, com a tecnologia, ele esqueceu-se um pouco da questão da humanização. Aí ele ficou muito tecnológico, ele ficou com a velocidade a cada vez passar mais rápido. Eu não sei se você acontece o mesmo, mas o meu dia deixou de ter 24 horas. A sensação é que o meu dia tem 16, Sei. Por aí, né? E então, de facto, essas temáticas em concreto, elas não estão nos programas escolares. Ou seja, nós temos a dificuldade de que questões relacionadas com comunicação, questões relacionadas com o conflito, questões relacionadas com a gestão do conflito, são algo que nós vamos aprendendo na prática da nossa vida, com situações que sofremos mais ou sofremos menos, e não precisa de ser assim, porque nós podemos dar esse ensinamento, haver essa aprendizagem mais cedo. E então, quanto mais cedo nós dermos essa aprendizagem, ela passar a fazer parte dos programas educacionais, menos essas crianças, quando se tornarem adultos, vão sofrer. E mais ferramentas elas têm para ultrapassar situações de dificuldade. Então, nossa, de fato, que essa seja, então, quem sabe, uma realidade, né? Um futuro, não só para o nosso país, mas de fato para o mundo. Temos ainda muito a conversar com a Dulce, vamos deixar então para o próximo bloco um pouquinho de curiosidade, em que ela vai trazer, além dessas questões da sua trajetória, um pouco da sua experiência prática sobre a importância da advocacia na mediação. E isso é muito importante para você acompanhar com a gente, então fique conosco. Estamos de volta com uma convidada muito especial, a Dulce Nascimento, em que eu disse para vocês no primeiro bloco que a gente está com uma pegada internacional, porque ela é uma portuguesa que está aqui no Brasil já tem 4 anos e ela mesma comentou com a gente que ela já virou mineira de coração, já tem até utilizado os nossos jargões. Então, gostaria de fechar um pouquinho de como que foi o primeiro bloco, em que a gente trouxe essa perspectiva da trajetória dela na mediação e concluímos com um projeto que ela fez em uma escola, em um projeto de mediação escolar que acabou se transformando em um livro, o livro Clube Mediação, Transformando Sonhos em Realidade, que vocês podem ver aqui a capa do livro, e está disponível aí na internet e nas principais livrarias de Belo Horizonte. Eu gostaria então, Dulce, assim, retomando um pouquinho nesse nosso bate-papo, um pouco do que é a proposta do ICFML, não só da formação, né, de mediadores, como também essa ideia de formação de advogados na prática de mediação. Hoje em dia as pessoas sabem que a mediação pode ser utilizada independente da presença do advogado, mas ao mesmo tempo a gente sabe o quanto que é importante esse acompanhamento. Mas você que é uma expert nesse assunto, né, e dá curso nessa área, poderia explicar um pouquinho melhor pra gente como que você vê essa realidade nova jurídica? A preocupação que o Instituto tem tido, nomeadamente aqui no Brasil, tem sido em relação à questão da certificação desses profissionais. Então, o objetivo aqui é mais esse. Aquilo que nós temos feito em termos de formação tem sido através de entidades parceiras, onde a OAB-MG é uma entidade parceira do Instituto, por forma a credenciar os cursos que são dados na OAB-MG para que essas pessoas depois se possam certificar. Então, aqui o objetivo é sempre nós termos como se fosse um selo de qualidade de que aquele profissional passou por um crivo de avaliação, que é avaliado por avaliadores externos, não são as pessoas que dão formação, nem são as pessoas que fazem a certificação em concreto, que os vão avaliar e dizer que eles de facto cumprem com aqueles requisitos e com aquele processo avaliativo. E aí nós temos de fazer essa distinção mesmo, Grazi, como você está a dizer, que é o quê? Nós temos, por um lado, mediadores,
que são profissionais que vão facilitar a gestão do conflito e que têm esse profissionalismo de serem terceiros e imparciais. E por outro lado nós temos os advogados que hoje em dia, como tudo evolui, aquilo que nós estávamos a dizer, a questão tecnológica e a exigência do cliente e do consumidor também evolui, o papel do advogado também necessita de ter essa evolução. Verdade. Então ele tem que quê? Ele tem que também aprender, porque ele não foi ensinado na universidade, logo ele desconhece que para além do judiciário também existe um processo, que é o processo de mediação, onde ele tem um papel inclusivo e um papel importantíssimo, como você estava bem a dizer, não é? Com a lei de mediação e com o próprio Código de Processo Civil aqui no Brasil, eu considero que isso ainda ficou mais reforçado, porque quer na lei de mediação nós temos a circunstância de que numa mediação extrajudicial, se uma das partes estiver acompanhada de advogado, a outra também o deverá estar, e aí o mediador tem que interromper até a sessão de mediação para que ambos estejam acompanhados ou não, para que haja também esse equilíbrio. E o próprio Código de Processo Civil aquilo que também nos diz é que na mediação os mediados devem estar acompanhados por advogados. Então há um reforço aqui dessa situação. E tem um artigozinho muito curioso no Código Civil, que aquilo que ele diz é que é permitida e até incentivada práticas de negociação nessa autocomposição, que são formações que a maioria dos advogados não têm. Né? Na formação do advogado, e nós as duas também sabemos bem isso na prática, o que é que acontece? A formação do advogado ela é uma formação mais do direito, mais do processo civil, processo penal, processo de trabalho, processo de tudo, e acaba por não se dar aqui a questão de quê? De haver uma informação e uma formação também sobre técnicas de negociação, a questão de identificar que o conflito não tem só questões objetivas, tem também questões subjetivas, e da importância do advogado preparar o seu cliente para isso. Então, há todo um trabalho, e aí de facto o Instituto, através também da parceria do IMI, ele vem buscando aperfeiçoar a atuação dos advogados, para que eles aprendam estas novas atividades, estas novas funções que eles têm de ter conjuntamente com a sua profissão e com o exercício da sua função. Ótimo, interessantíssimo. Você pode explicar um pouquinho, já que você citou o IMI, o que ele representa? Então, o International Mediation Institute, que é o IMI, ele é uma entidade que ele não tem nenhuma dependência de nenhuma organização, nem está vinculado a nenhuma instituição, ele é absolutamente autónomo e independente, e aquilo que ele é uma entidade europeia, que está sediada na Holanda, e aquilo que ele pretende, ele nasceu e surgiu por intermédio de uma necessidade manifestada por várias empresas multinacionais, de ter de facto alguns padrões de critérios, que fossem critérios objetivos para identificar esses profissionais que são os mediadores e depois também esses profissionais que são os advogados preparados para atuarem como advogados numa mediação. E aquilo que o IMI faz é exatamente essa certificação, ou seja, ele avalia que aquelas pessoas têm um padrão, que é o chamado padrão mínimo ou um padrão profissional, de acordo com o nível em que estamos a falar, para atuarem nessa função que é pertenção nossa, que passa a ser uma profissão. Entendi. Porque nós começámos com a mediação enquanto atividade, eu diria, reconhecida mundialmente ou conhecida mundialmente, nós podemos dizer há uma década. Antes haviam experiências pontuais num país ou no outro, como era, por exemplo, o caso da Argentina ou eventualmente até o caso dos Estados Unidos e outros países, alguns da Europa, mas reconhecida pela população, que nós possamos dizer que já uma percentagem significativa da população que conhece, terá uma década. Então nós estamos a caminhar para que esta função ainda, que ela passe a ser uma profissão. E esse é um dos focos, é um dos objetivos do Instituto. Que legal. Então, até então, a mediação tem sido uma função, né? Não tem sido uma profissão, mas já está caminhando para isso. E esse instituto visa, né, o ICFML, certificar, mostrar para as pessoas, olha, esse mediador aqui é um mediador que ele tem um padrão de qualidade, né? E esse ICFML está vinculado a esse outro instituto internacional que certifica os mediadores a esse nível também mundial, internacional, onde ele pode acompanhar. Exatamente. Ai, que bom. Inclusive, deixa eu partilhar com você o seguinte, a primeira certificação que aconteceu de advogados na mediação no mundo, em língua portuguesa, totalmente em língua portuguesa, foi o ano passado, aqui em Belo Horizonte.
Então, olha só, que privilégio nós temos de ter a Dulce conosco. Então a questão é exatamente essa, é para reforçar o sentimento mineiro que eu de facto tenho e a honra que isso me dá em conseguir colocar Minas Gerais no mapa do mundo. Esse é o meu objetivo, que ótimo. ok? Então, até quero te agradecer, não só por isso, mas pela presença, por toda essa contribuição e te pedir para deixar, então, uma mensagem para as pessoas, o que você acha que ficaria de incentivo para elas com relação a essa temática que a gente tem ou o que você gostaria de passar diante desse conteúdo todo. Eu acho que poderia dizer que quem ainda não conhece o tema, que seria interessante pelo menos se disponibilizar para ver, ler ou ouvir algo sobre o mesmo. Quem já conhece ou quem já pratica poderá também buscar alguma informação, quer no ICFML, quer no IMI, e em particular aqui em Belo Horizonte, buscar essa certificação. Muito e aí obrigada. Nós tornarmos isso uma profissão. Verdade, ótimo. Eu que agradeço também, porque é algo que eu sou encantada, né? Só ter suspeita de dizer. As pessoas aqui já têm visto muito sobre mediação e é um incentivo também que a gente deixa para a população como uma prática de transformação, não só jurídica, como social, né? Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Gente, não deixa de passar na Estilo Modas, que tem sempre um look novo, um look lindo pra gente no programa. E também no Espaço K, que fica ali na Avenida Clara Nunes, no bairro Renascença, que cuida aí dos meus cabelos e cuida do seu também. Obrigada, até a próxima.